Manhã de sexta-feira para você, nós estamos de volta com o Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha aqui na Jovem Pan, em 92.5 FM, no seu rádio e em vídeo nas plataformas digitais do portal Leo V e Jovem Pan Serra Gaúcha. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho conosco. Hoje é sexta-feira, 9 de abril de 2021, o relógio marca 7 horas 23 minutos. Lembrando que você pode participar da nossa programação, encaminhar a sua informação, dar também a sua opinião pelo nosso WhatsApp 9715-0925. Código de área 54 9715-0925. WhatsApp da Jovem Pan para você encaminhar a sua participação. Na linha, nosso convidado especial desta sexta-feira, presidente da FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul, presidente Luiz Carlos Bon. Tudo bem, presidente? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Bom dia, o prazer é meu estar aqui com os ouvintes da Jovem Pan, Serra Gaúcha, para esta importante manifestação que farei aqui. Pois é, uma manifestação importante. Tenho certeza que depois de um ano bastante complicado, de uma pandemia que vem se arrastando desde março do ano passado, há alguma esperança que essa sexta-feira tenha alterações no decreto do governador Eduardo Leite, porque dia 9 é hoje, encerra-se, teoricamente, a proibição do comércio em abrir aos finais de semana. Se tem alguma informação, as tratativas com o governo do estado, que o senhor pode adiantar para a gente, presidente? Tudo indica que sim, que teremos uma flexibilização da abertura do comércio, porque estava indo tudo muito bem. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado que está com redução de óbitos, felizmente. Uma grande notícia para nós. Há alguns dias já, desde o dia 22 de março, tivemos uma redução de entrada nos hospitais, mas ainda uma intensa ocupação de leitos, uma espera de UTIs, com superlotação das UTIs, mas agora nós já estamos observando uma redução de óbitos. Grande notícia. Então, o governador, em contato que tivemos com ele, disse que tudo andaria bem. Se tudo continuasse andando neste ritmo, poderia haver flexibilização de acordo com a reunião do grupo técnico com quem ele se reuniu ontem e hoje certamente dará esta boa notícia. Quero dizer que, de qualquer maneira, nós não podemos esmorecer nos cuidados. A volta da operação comercial, a volta da abertura das lojas, talvez dos restaurantes com um pouco mais de flexibilização de horário, não representa que isso tudo está passado, mas sim que a gente pode voltar a ter uma vida econômica mais ativa, mas com todos os cuidados na questão da saúde, porque as duas andam juntas neste momento. Presidente Luiz Carlos Bon, da FEComércio, conversando conosco nesta manhã de sexta-feira. Presidente, o senhor sempre foi bem claro em defender a ampliação de horários do atendimento, tanto do comércio quanto dos serviços. O senhor acha que essa determinação que houve em determinado momento de se poder atender em uma determinada faixa de horário apenas, ainda que se liberou no sábado antes da Páscoa, véspera de Páscoa, pode ter sido prejudicial não apenas ao comércio, mas também à população que procurava por um atendimento no comércio, nos serviços, em todo o estado do Rio Grande do Sul? Sim, não queremos aqui culpar ninguém, porque este é um modelo aplicado no mundo todo e alguns países não o aplicaram e tiveram também resultados bons. O que a gente diz é que quanto menos estabelecimentos estiverem abertos e quanto menos horários estiver aberto, provocará com aglomerações que efetivamente é o maior problema de contaminação. Então, nós sempre trabalhamos nesse sentido, não havia nenhuma evidência de que o comércio aberto aumentava, propagava a pandemia, até porque nos estabelecimentos comerciais todos sabem que onde se aplicou desde o começo com muito rigor os protocolos, ou seja, o distanciamento, o uso de máscara, o uso de higienização dos equipamentos, o uso da redução da força de trabalho, que foi muito prejudicial para todos os empresários, mas importante para a população na época, acabamos chegando à conclusão, demonstrando o que nós pensávamos e que de fato concluímos que era uma situação que precisava mudar. Abrir o comércio não representava multiplicação da pandemia. E em que pese, muitas vezes,
o monitoramento do movimento de pessoas, porque isso também foi monitorado pela companhias de telefonia celular, não entrando nos telefones das pessoas, mas há um dispositivo, há um equipamento, o equipamento pode determinar a movimentação de pessoas nas ruas. E quando isso acontecia, de o comércio estar aberto, a movimentação aumenta, mas não necessariamente a contaminação aumenta. Então, a gente sempre pregou isso e entendemos que agora estamos indo para este alívio, essa melhora das condições econômicas, que, como eu disse, também caminha junto com a saúde, porque não existe recursos públicos sem que a economia funcione. Recursos públicos precisam ser aplicados na saúde neste momento, mas eles provêm de uma economia sadia, voltando a funcionar, voltando a gerar recursos para quem trabalha, para quem depende do emprego. E outra coisa que a gente tem verificado com muita clareza, além dos óbitos, que são o grande flagelo desta pandemia, são a perda dos empregos. E quanto mais estabelecimentos estiverem fechados, mais empregos nós poderemos perder. Então, por isso, lutamos tanto pela manutenção dos negócios funcionando. Luiz Carlos Bon, presidente da FEComércio RS, conversando conosco no Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha aqui da Jovem Pan. Muito obrigado a quem nos acompanha, o Iloir Souza, a Bernadette Camilo, a Fátima Celino Carneiro, Gilberto de Melo, Kleber Dalla Coleta, direto de Bento Gonçalves, junto do Daniel Amádio, que é um dos vice-presidentes da FEComércio e é presidente do Sindilojas Regional Bento, nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Presidente Bon, Caxias do Sul ontem divulgou o desempenho econômico do mês de fevereiro. Em um amparato geral, juntando-se comércio, serviços e indústria, Caxias do Sul teve uma retração de 0,6% no mês de fevereiro. Porém, o comércio e os serviços registraram as piores vendas do que janeiro, inclusive, no mês de fevereiro. Isso que não tínhamos restrições. Não quero que o senhor faça um comparativo dos dados de Caxias do Sul com de outras cidades, mas qual a expectativa da FEComércio quando se vier à tona os números do mês de março? Porque o que parece, quando entrar nessas restrições, vai se ter um número bastante assustador para quem não é do meio do comércio e dos serviços. Sem dúvida, nós teremos um março pior do que o fevereiro. Talvez tão ruim como foi o março do ano passado, quando efetivamente foi o pior mês da pandemia. Março e abril do ano passado, quando tudo efetivamente parou. Houve praticamente um lockdown, parou-se tudo. Então, acredito que, em função de a gente ter voltado a esta dificuldade de abertura, no mês de março, nós ficamos aí quase 30 dias parados entre fevereiro e março. Esse efeito sobre o resultado econômico do mês de março será bastante decepcionante, mas já estamos saindo disso. Que bom. Presidente Luiz Carlos Bon, como vem sendo as conversas da FEComércio e das entidades com o governador Eduardo Leite, com o gabinete de crise, para tentar se encontrar soluções que sejam boas para todos, tanto para casos sanitários, a nossa saúde, tanto para o nosso comércio, para a nossa vida econômica, a saúde econômica do estado do Rio Grande do Sul, como vem sendo a abertura das portas do Palácio Piratini para as entidades, falando principalmente agora da FEComércio? Felizmente, o diálogo nunca cessou, em que pese muitas vezes estarmos em pontos divergentes, o pessoal da saúde, o grupo de saúde, o grupo técnico, sempre com muita razão, muito restrito, muito restritivo à abertura dos negócios, mas nunca deixou de haver, de parte do governador, uma conversa conosco. Muitas vezes nós colocamos em posição antagônicas, querendo mais abertura, mas sempre houve o diálogo e isso foi muito bom. Agora já podemos reconhecer que o governador, em determinado momento, teve a sua imposição na questão da abertura no momento certo. Vamos lembrar que no dia 22 de março, depois de 3 semanas fechados, a gente pôde voltar quando ainda havia uma preocupação muito grande com a superocupação dos hospitais, mas já estava havendo uma entrada menor de pessoas nos hospitais e, nesse ponto, o governador flexibilizou para abrir de segunda a sexta-feira. Na época não podia se abrir ainda no sábado. Então, houve a disposição corajosa de começar a abrir lenta e gradual
de maneira que aos poucos podemos voltar, já que agora estamos vacinando, o que é muito importante e a única solução final para tudo é, de fato, vacinar todas as pessoas até atingirmos a imunização da população. Presidente Luiz Carlos Bon conversando conosco. Presidente, o que o senhor acha que poderia ter sido diferente no modelo de distanciamento controlado? Mas a pergunta que eu mais quero lhe fazer: a FEComércio também defende a retomada das atividades presenciais escolares das escolas infantis e dos primeiro e segundo anos do ensino fundamental, que é a época de alfabetização destas crianças. Como que o senhor vê a interferência do judiciário no executivo? Como o senhor acompanha, até a nível nacional, falando a nível estadual, essas interferências que acontecem do judiciário sobre o executivo, também sobre o legislativo? A ordem judicial se cumpre, mas nem sempre se deve se conformar com ela. É o caso da proibição do funcionamento dos estabelecimentos de ensino no Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, estas séries, as pré-escolas, o primeiro e segundo ano do fundamental, não há como se fazer isso à distância, porque nesta fase da vida as crianças não têm condição de acompanhar por à distância o aprendizado. Então, lamentavelmente, nós ainda insistimos, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa para poder permitir o funcionamento desse nível, repito, pré-escolas e primeiro e segundo ano do fundamental, mas infelizmente isso ainda não permitiu flexibilizar. Então, lamento que tenha sido assim, quem perdeu foram as crianças, nós teremos essa lacuna de aprendizado que terá que ser recuperada. De fato, isso podia ter sido diferente, nós não precisávamos ter ficado com as escolas tanto tempo fechadas, não se admite que se possa ver futebol funcionando, se possa ver cultos funcionando e escolas não funcionando. Então, realmente, como eu disse, a decisão judicial se cumpre, mas nem sempre se precisa se conformar com ela, é o nosso caso. Luiz Carlos Bon, presidente da FEComércio Rio Grande do Sul, conosco aqui na Jovem Pan, nesta manhã de sexta-feira. Logo no início da nossa conversa, presidente, para quem não nos acompanhou, o senhor demonstrou a expectativa em que o comércio e os serviços possam reabrir nos finais de semana, começando já a partir de amanhã, porque o decreto vigente encerra-se nesta sexta-feira e o governador Eduardo Leite fará o anúncio de novas medidas ou manutenção destas medidas na tarde desta sexta-feira. Acredita-se na volta do comércio e também dos serviços aos finais de semana, mas acredita-se em uma redução de bandeira ou a tendência pelos números que nós vemos acompanhando é de manutenção de bandeira preta no estado? As bandeiras são determinadas por um critério que, em princípio, consideramos correto. Veja que quando ficou bandeira preta o estado, de fato estava numa situação muito perigosa em termos de contaminação. Os hospitais estavam lotados. Então, a coincidência da bandeira preta com o que ela mede? A bandeira mede o grau de perigo, de dificuldade de enfrentamento da pandemia. Eu acredito que não voltará tão cedo a bandeira vermelha, mas o que a gente sempre trabalhou para que se mude o protocolo das bandeiras. Nós entendíamos desde o começo de que para a bandeira preta, na bandeira preta, o comércio ficaria minimamente aberto, ou seja, sempre teria alguma coisa funcionando com menos intensidade. Portanto, nós achamos que a bandeira demorará um pouco, talvez umas 2 semanas, para começar algumas regiões a ficar em bandeira vermelha, mas entendemos que os protocolos de bandeira preta podem ser flexibilizados de maneira a se ter minimamente as atividades funcionando gradativamente, aumentando para que se possa chegar ao normal e até temos essa expectativa que você falou de abertura deste sábado já, ainda não aos domingos, e aos poucos também a flexibilização dos horários para restaurantes um pouco mais tarde, que talvez pudessem funcionar até às 10 horas, seria o ideal, porque esse segmento também perdeu muito. Nós acompanhamos algumas manifestações, inclusive aqui na região da Serra, todas as cidades praticamente, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gramado e Canela, teve uma mobilização muito grande, até por conta do turismo, que é um setor também bastante afetado. Presidente, o senhor teria algum dado, mesmo que não 100% ainda totalizado, porque isso demanda um certo tempo, uma certa burocracia,
mas a nível estadual, se tem uma ideia de quantos comércios, né, de quantas lojas foram fechadas desde março do ano passado, do início da pandemia no Rio Grande do Sul? Para se ter um dado, como disseste, exato, é difícil. Eu estimaria que, baseado num levantamento, numa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a nível de Brasil, em que foram fechados 70 mil estabelecimentos comerciais, de todos os níveis, pequenos, médios e grandes, o Rio Grande do Sul teria aí entre 6 e 8 mil negócios fechados, também de todos os níveis. Não voltarão mais tão cedo, ou abrirão outros no seu lugar, ou eles mesmos retornarão. Mas aqueles estabelecimentos definitivamente morreram, lamentavelmente. E a presidente da FEComércio Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bon, conversando conosco na manhã desta sexta-feira, agora 7h39. Presidente, muito obrigado pela tua gentileza. Foi um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Tenho certeza que todos que nos acompanham aqui da Serra Gaúcha ficaram muito honrados com a tua presença. E aqui, o senhor sabe, sempre tem microfone aberto para conversar com a gente na Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Luiz Carlos Bon, presidente da FEComércio RS, conversando conosco nesta manhã de sexta-feira, 9 de abril de 2021. Agora trazendo mais informações direto da central de conteúdo do grupo RS Com, Garibaldi já conta com 20